E aí, pessoal, a busca pelo lateral direito, a dificuldade do setor, nomes descartados, possibilidades de aproveitamento. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado é da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, que está fazendo uma cobertura da Copa inacreditável. Você tem rigorosamente tudo em tempo real e com exclusividade. Conteúdos como acompanhamento online dos jogos, escalações, tudo você tem no OneFootball. Entre agora na descrição do vídeo ali um link, o link você baixa no seu celular e não perde nada. Nada, nada, nada. Acabou o jogo, você tem tudo. Tudo que você precisa para saber dessa fase final da Copa, você tem no OneFootball. Não perca seu tempo. Um clique. É um clique e você tem o OneFootball na palma da sua mão. E lembrando, as contratações estão aí, o mercado está movimentado. E na OneFootball o acompanhamento não para. Você tem tudo sobre o futebol brasileiro ali também. Gente, eu quero falar sobre o lateral direito ou as possibilidades do Grêmio para reforços nessa posição. Por que a gente vai discutir lateral direito agora? Porque os nomes estão pipocando. O Grêmio vai mudar a fotografia completamente. O nome do PP, do Carbarro, do Cristaldo, que a gente fala em todos os vídeos, nomes certos no Grêmio, mudam o meio-campo. O nome do Reinaldo deixa claro que os laterais esquerdos que o Grêmio tem vão ser de alguma forma liberados, sobretudo o Diogo Barbosa, dando espaço para o Cuiabano. E a lateral direita? Vocês já pararam para pensar o que o Grêmio fez nos últimos anos? O último lateral afirmado no Grêmio está se aposentando, que é o Edilson, que jogou em 2010, 2011, depois de 2016, e assim ele fez a vida dele aqui dentro do Grêmio, ele jogou muito aqui, e foi, sobretudo em 17, um grande jogador. Só que no ano de 22 ele veio e já se viu que não dá, não dá. No ano de 22 o Grêmio teve o Edilson, o Grêmio teve o Rodrigo Ferreira, o Grêmio teve o Orejuela, o Grêmio não funcionou. Em outros momentos o Grêmio contratou outros jogadores e também não funcionou. E os nomes que nós estamos vendo neste momento indicam sim dificuldade para contratar. O Grêmio tentou o Rodinei, o Grêmio tentou, fez proposta. Por que não veio? Porque fechou com o time da Europa pagando muito dinheiro. Foi por isso que o Rodinei não veio. O Rodinei era de alguma forma o plano A do Grêmio. Mas ele não veio. E aí nós precisamos entender o que está sendo falado agora. O segundo nome que surgiu foi o nome do Mário Fernandes. Eu já trouxe num outro conteúdo. Seria uma oportunidade de negócio. O Mário Fernandes não tem jogado, está 6 meses parado. E o Mário, de alguma maneira, quer voltar para o Brasil. O Grêmio é o clube que, mesmo ele tendo a origem da base lá no São Caetano, a gente sabe que o Grêmio é um clube que ele tem boas relações, mas a informação é que o Mário Fernandes não é unanimidade interna e as pessoas não querem arriscar. O Grêmio quer sair com um time competitivo, não quer esperar que as coisas aconteçam. Lembrando que essas janelas que a gente está falando, de anúncio das contratações, elas obrigatoriamente podem ser feitas apenas em janeiro, porque essas janelas estão fechadas. Ela abre em janeiro. Então, existem alguns pontos aí que a gente precisa também ter um pouquinho de tranquilidade para imaginar qual é o caminho. O nome que surgiu hoje, tá? Fortemente. Eu estou gravando esse vídeo perto das 14 horas do sábado. O que surgiu hoje? O nome do Gilberto, lembram dele? Jogou no Internacional, jogou no Fluminense, está no Benfica. É bom jogador. É bom jogador. Perguntei para algumas pessoas dentro do Grêmio para tentar entender e a frase foi: esquece, não existe. Não existe negociação com o Gilberto no Grêmio. Então, descartado o nome do Gilberto, pelo menos oficialmente, e eu tenho certeza que dentro dessa linha não iriam me colocar para me tirar do caminho de uma contratação como essa, então descarto o Gilberto. O Mário Fernandes, como eu disse, na mesma linha, a chance é mínima exatamente por isso. Não é unanimidade e não se tem a ideia de fazer. E aí vem a pergunta, quais caminhos? Porque já se citou 4 laterais aí, e a gente sabe que eles não podem, do Rodinei ou Edilson. O Edilson poderia renovar? Poderia. Não é a intenção do Grêmio. O Rodrigo Ferreira poderia renovar? Poderia. Não é a intenção do Grêmio. O Léo Gomes, a informação
inicial era que o Grêmio daria mais um ano para ele, hoje já não se tem nem essa certeza. Então talvez o Léo Gomes também esteja fora dos planos. Léo Gomes que encerra o contrato agora, numa outra realidade, ficou 3 anos sem jogar, sofreu uma lesão grave. A gente tem que ter um pouquinho de calma com relação ao futuro dele, mas com certeza para abrir a temporada como titular seria insuficiente. O Grêmio procura um time mais jovem e um time competitivo, que ande todo o tempo. E aí não vai permitir que um outro jogador não tenha isso. É um time que vai competir, o que é um presente para os gremistas. Um presente para os gremistas. Aí a pergunta que vem, e a base, CCD? Tem alguém? Tem 3 jogadores na base, tá? 3 jogadores na base. Tomás Luciano, lateral direito, esguio, alto, um lateral que faz bem a linha defensiva, que consegue também de alguma forma evoluir na linha ofensiva, mas não é unanimidade. Tá? Não é unanimidade, o Renato acha que de repente pode ser muito cedo para ele. Lucas Cauã jogou pouco na temporada de 22, jogador de seleção brasileira sub-20, foi há um ano atrás titular em alguns jogos junto com o Tomás Luciano da lateral direita do time que foi campeão da transição, ou seja, jogando com jogadores mais velhos do que ele. E esse jogador esse ano criou algumas dúvidas exatamente por não ter conseguido ter uma sequência de jogos. Não conseguiu fazer aí muitas partidas, o que de alguma maneira diminuiu aí o seu prestígio junto aos analistas do Grêmio. O terceiro nome da base é o nome do Cristiano, tá? O Cristiano é um lateral direito do time sub-20, está treinando nesse momento, ele tem 18 anos, ele está treinando neste momento para jogar a Taça São Paulo, o time da Taça São Paulo. Eu sou muito fã desse jogador. Segundo as pessoas que eu conversei da base, que na verdade deixaram a base agora, porque o Grêmio está trocando de dirigentes políticos, me disseram que nesse momento a maior expectativa do Grêmio é exatamente em relação ao Cristiano. O Cristiano é o jogador que mais toma a expectativa desses dirigentes da base. A gente sabe que o Renato não vai sair direto usando o menino de 18 anos, mas me parece que a Taça São Paulo pode ser definidora do futuro do Cristiano. Porque se ele for muito bem lá, vocês lembram, por exemplo, quem foi muito bem numa Taça São Paulo? O Wanderson. Se ele for muito bem lá, por que não? Faz defensivamente, vem para dentro, é um organizador, sabe jogar no corredor, é muito bom jogador. Assim como o Tomás Luciano também é e como o Lucas Cauã também é. Mas especialmente o Cristiano, atenção especial. O mercado de lateral direito no futebol brasileiro não é um mercado muito alto, muito forte. É um mercado que enfrenta algumas dificuldades, então vamos ficar atentos também ao que temos em casa. Talvez o Renato faça isso. O fato é que os dirigentes do Grêmio, os dois, o Paulo Calef e o Antônio Brum, estão trabalhando muito e trabalhando bem. O Grêmio está reforçando, reformulando todo o seu time e fazendo uma nova fotografia. Era o mínimo que nós esperávamos. Agora, talvez a cereja do bolo seja exatamente a utilização de um ou outro lateral. Vamos ver se a lateral direita não acaba sendo por aí, se o caminho não acaba sendo exatamente a utilização de um desses 3 para compor o time do Renato Portaluppi. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.